aqui, agora engrossar um pouco o caldo. Quando fala em Bíblia, ela contém erros? E continuando a pergunta, como lidar com aparentes contradições? Porque às vezes tem parábola, né? Eu não poderia dizer que é anedotas, mas enredos, sim, que retratam várias questões que às vezes as pessoas não podem levar ao pé da letra. Então, como que eu entenderia isso, sendo um teólogo, um professor de teologia, a questão de algumas contradições ou visões diferentes, dada a vista aí há tantos anos que levou para ela ser feita, sim, e há várias mãos. O que você tem a me dizer sobre isso? Então vamos lá, sob o contexto da interpretação bíblica, tá? Uhum. Da interpretação bíblica. Nós temos outra matéria muito importante que trata exatamente da interpretação bíblica, que é a hermenêutica, né? Uhum. E a hermenêutica, João, ela é o ramo, né, da teologia que se ocupa exatamente de explicar os pormenores, né, junto com a exegese, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas a hermenêutica te dá todas as ferramentas para uma saudável interpretação bíblica. Então a Bíblia, alguém pode dizer assim, mas a Bíblia tem uma maneira exata de interpretação, né? O Espírito Santo é quem deve interpretar a Bíblia em nossos corações. Tudo isso, isso aí paira no campo da teoria, tá? Porque na prática nós temos ferramentas para a interpretação bíblica e essas ferramentas precisam ser respeitadas para que você tenha exatamente, né, consiga extrair do texto o que o texto realmente quer dizer. Quando a gente fala de contradição, nós temos alguns eventos, por exemplo, Mateus fala que Jesus curou 2 cegos em Jericó. Lucas diz que Jesus curou o cego de Jericó. Aí a gente pode pensar assim... É 2 ou é 1? É 2 singular ou plural? E como que a gente vai entender isso? A gente precisa entender sob a ótica da hermenêutica, tá? Quando a gente fala de a cura de 2 cegos de Jericó e a cura de 1 cego de Jericó, nós precisamos entender, são as mesmas pessoas? São momentos diferentes? O escritor, ele deixa claro, Mateus, né, que, por exemplo, Jesus curou 2 cegos. Lucas diz que Jesus curou 1 cego. Mas João diz que Jesus realizou muitas outras curas, das quais nem escritas foram. As que estão escritas era para que todo aquele que lesse pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus. É um testemunho ali. Foi um testemunho, escrito. Exatamente. Mas existiram muitas outras curas que não foram escritas, muitos outros milagres que não foram escritos. Então, sob o ponto de vista da hermenêutica, a Bíblia diz, e a gente precisa entender que o que ela diz é exatamente o que ela quer dizer, e não o que eu acho que ela diz, né? Se Mateus, ele registra 2 cegos, eu preciso entender, Mateus registrou a cura dos 2 cegos. Eu preciso fazer a diferença, a distinção, né? Sob o ponto de vista da hermenêutica, isso é possível, tá? Então, contradições, a Bíblia não apresenta contradições, João. Não há contradições bíblicas. O que há são momentos diferentes sob o ponto de vista de escritores diferentes, né? E aí, até eu compreender que, muito provavelmente, um escrito, um registro, se refere ao mesmo de outro escritor, eu preciso usar as ferramentas corretas para eu poder interpretar. Contexto, por isso que talvez a gente fale assim, que tem Bíblias que é própria para estudo, né? Sim. Que te orienta muito mais. Tem aquelas notinhas de rodapé também, quando você está lendo, não entendi esse termo, vou lá, sim, e ali é meio que autoexplicativo, vai dando mastigadinho. Exatamente. Então acho que isso meio que é uma mão na roda para ajudar a entender, né? E eu preciso compreender que esses autores dessas notas de rodapé são renomados homens que estudaram a Bíblia por anos e anos e anos, né? Até formularem aí os seus trabalhos, né? As suas conclusões e deixarem pra gente aí. Então dá para entender que não há contradições, apenas cada um que fez a Bíblia ela é fruto do seu contexto. Cada registro, né? Cada registro segue um contexto diferente, ainda que, no caso que eu citei aqui, esse exemplo, Mateus e Lucas e João sejam ali todos do mesmo contexto, né? São contemporâneos, enfim. Sim. Mesmo assim, eles viram sobre diversos ângulos diferentes. Então seria a mesma coisa, João, de eu relatar uma visão que eu tenho e o que você tem, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, bem, né? Nós vemos esse copo aqui. Perspectiva. Então, você vê que lado? Você vê um lado, eu vejo o outro, mas nós estamos vendo o mesmo copo. A mesma coisa. O mesmo copo. Mas você vê um lado. Diferentes. Exatamente. E eu vejo o outro. De repente, na hora de você descrever esse copo, você vai descrever ele
de uma forma diferente do que eu descrevi. Sim. Isso é comum na escrita. Mas é o mesmo copo. Sim. Então eu preciso entender as diferenças das visões e não atribuir isso a algum erro doutrinário, algum erro bíblico ou de contradição. Sim. Tá? Então a Bíblia não apresenta nenhuma contradição. Pelo contrário, ela é de uma harmonia plena, né, de uma inspiração plena.